Olá, muito boa noite para você. Estamos chegando com mais um programa. E no programa de hoje a gente continua conversando com os convidados que participaram do programa de ontem aqui pela TV Goiânia Band. Nós recebemos um deputado estadual e um vereador para a gente saber, principalmente nessa edição de hoje, como anda a questão política tanto lá na Assembleia quanto na Câmara de Vereadores. Enfim, 2018, ano de eleição, como está? É uma das perguntas que eu vou fazer para os nossos dois convidados. O deputado estadual, Cláudio Meirelles, que é do PTC, continuou com a gente aqui. Boa noite, deputado. Boa noite a todos os ouvintes. Também está aqui o vereador Alisson Lima, que é do PRB. Boa noite, vereador. Olá, Paulo. Boa noite, amigo. Mais uma vez também boa noite e obrigado pela audiência do nosso telespectador. É isso, obrigado, por ter vindo. E o telespectador que vai acompanhar a gente, eu tenho que dar uma informação. O programa é gravado, mas eu vou aproveitar muitas perguntas que foram enviadas durante o programa de ontem. Vou fazer as perguntas para os nossos convidados, tá bem? Então, quem assistiu o programa de ontem e está assistindo agora de novo, que a gente tem sempre aquela audiência fiel, não é? Fique atento que a gente vai ler as suas perguntas na edição de hoje, tá bom? A gente volta rapidinho. A Prefeitura de Trindade destinou, somente em 2018, quase 3 milhões de reais para a rede municipal de ensino. São mais de 13 mil uniformes, 12 mil kits materiais escolares, 2.782 kits pedagógicos, 700 carteiras e muitos outros benefícios. A merenda escolar tem cardápio balanceado e com acompanhamento de nutricionista. Investir na educação é a certeza de um futuro melhor para as nossas crianças. Prefeitura Municipal de Trindade. Administração 2017 a 2020. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo o deputado estadual Cláudio Meirelles, que é do PTC, e também o vereador Alisson Lima, que é do PRB. Eu já começo registrando aqui opiniões de telespectadores. O Gary Amado Arcas, mora na Vila Jaraguá, dizendo o seguinte: parabéns pelos entrevistados e pelo programa de hoje também. Gary, que explicou, inclusive, numa outra mensagem, que tem um nome do cara. É um ator daqueles bons dos anos de Gary Cooper. Você já assistiu o filme com ele? Eu assisti. Nome bonito. Gary Cooper. Difícil falar. Vereador Alisson Lima, vamos falar sobre a CEI, Comissão Especial de Inquérito, que apura por que existem tantas obras paradas aqui em Goiânia. O senhor é presidente dessa comissão. O que é que ela já andou, o que é que o senhor já conseguiu levantar de informação? Paulo, é mais fácil investigarmos as obras paradas em si, né, do que tentarmos entender o porquê. Na verdade, tem vários fatores por trás aí, a própria fragilidade da Lei 8666, enfim, vários fatores que contribuíram para que nós tivéssemos hoje entre 80 e 100 obras paradas aqui na nossa capital, um número absurdo. Quando começamos o trabalho da CEI, a informação que tínhamos, inclusive foi confirmado pelo ex-secretário de Infraestrutura, o Fernando Cosetti, é que eram 40 obras. Só que depois, andando nessas fiscalizações em loco que nós estamos fazendo na CEI, descobrimos em apenas uma região 5 obras que não estavam catalogadas. Que tipo de obras? A praça de esporte, por exemplo, né? E até mesmo CEMEIs. CEMEIs que foram feitos naquela leva toda de obras que vieram pelo PAC 1, PAC 2, PAC 3 e que foram desenvolvidos pela CEPLAN. Né? Porque até então achava que CEMEI era apenas de responsabilidade, até para uma questão de orçamento e enfim, secretarias ordenadoras de despesa, eu achava que era só a educação que tocava a obra de CEMEI, mas não, fui surpreendido pela informação de que existem vários CEMEIs, de repente até uma dezena de CEMEIs em Goiânia, parados por falta de recursos, obras que estão aí já se transformando em elefantes brancos. O problema é o seguinte, Paulo, que nem o número exato de obras a gente não tem ainda. Esse levantamento foi solicitado pela comissão e até agora não tivemos resposta. E de que vai adiantar saber que existem 30, 40 ou 80, como o senhor disse, obras paradas, sabendo que o caixa da prefeitura, segundo o próprio prefeito Iris Rezende disse em recente prestação de contas lá na Câmara de Vereadores, o caixa está baixo. A prefeitura não tem dinheiro para lançar novas obras
obras e muito menos para concluir essas obras. Mas aí nós precisamos de que mudar. vai adiantar essa SEI? Mas aí nós precisamos mudar e aceitem. O principal objetivo da SEI é provocar, na verdade, o retorno dessas obras. Eu deixei bem claro isso no começo. Não temos intenção de prender ninguém, a não ser que exista algum tipo de escândalo de corrupção nessas obras, mas a nossa principal intenção, deputado, e Paulo e telespectador, é provocar o retorno das obras. Por que a prefeitura, lá de trás, já de 20, 30 anos para cá, começou a projetar tanta obra sem ter orçamento específico para essa obra em si? Por que o poder público no Brasil tem um hábito, essa maldição pública do Brasil, de promover obras públicas sem um orçamento específico ali já reservado, e sim confiando em parcerias? Vou dar um exemplo. Essa maternidade oeste que nós estamos investigando lá na cidade de Veracruz, Conjunto Veracruz, lá na Avenida Gersina Borges, ela está parada desde dezembro. A empresa, que é a Elmo Engenharia, tem 4 milhões e 700 mil reais para receber. Desses 4 milhões e 700 mil reais que ela tem para receber, 3 milhões e 900 já está depositado numa conta conjunta entre o governo federal e a prefeitura. Está faltando a contrapartida do município para poder pagar a empresa para a obra poder ser retomada. É um exemplo. Quer dizer, assim como existem outros exemplos também da contrapartida, da falta, né, da contrapartida da prefeitura. Não é isso? O BRT, que também exige uma contrapartida por parte da prefeitura, que expectativa que o senhor tem? O BRT foi retomado. O problema do BRT realmente é a questão do encarecimento mensal da obra. O BRT, parando ou andando a obra, ela encarece 10 milhões de reais por mês. É um número absurdo isso. Ele voltou, agora tem canteiros de obras ali na região da Estação Goiânia, na região noroeste de Goiânia também tem um canteiro de obras. Agora o problema é que a prefeitura excluiu o trecho sul, né? Esse trecho do terminal Isidória até o terminal Cruzeiro em Aparecida foi excluído nesse primeiro momento no projeto do BRT. Aí depois, lá na frente, novamente vai ser licitado. É uma obra de uma engenharia, assim, que até hoje não consegui entender. Ela vai custar para os cofres públicos, quando terminar, se for hoje, nessa atuada que está tendo, Paulo, 300 milhões de reais no mínimo. E bota tempo para terminar, né? Quer dizer, vai demorar muito tempo. Agora, ainda assim. a próxima projeção que a prefeitura deu é para 2019, né? Não, perdão, para 2020, primeiro semestre de 2020. Quer dizer, sabe-se lá, né, o que é que vai acontecer. Vereador, o senhor foi vereador também, deputado estadual Cláudio Meirelles. Até que ano o senhor foi vereador? 2006. 2006. Foi 4 mandatos. Naquela época, o senhor acompanhava essa questão de obras paradas da prefeitura? Se acompanhava, qual era a situação naquele momento? Ô Paulo, toda obra pública, ela é feita ou com recurso do Tesouro, ou seja, do próprio município, ou através de convênio, seja do Estado, seja da União. E, por lei, tem que dar contrapartida. O que ocorre? É que muitas vezes o prefeito, seja quem for, ele vai lá no governo federal e faz um convênio. Sabe? E pega lá 10, 20, 30, 40% de contrapartida. E esquece de ver se tem dotação orçamentária para cobrir esses 10, 20, 30%. E aí o governo federal, que é o que tem o Tesouro, ele coloca o dinheiro e a prefeitura não coloca. Enquanto a prefeitura não colocar, não pode pagar. Geralmente se coloca, por exemplo, a metade. Porque aí faz a obra, presta a conta, depois vem a outra metade. Geralmente é assim que ocorre. O que deve estar ocorrendo com a Prefeitura de Goiânia é que o prefeito, acredito que o anterior ou outros, né, pegaram muitas obras, falando que ia mostrar muito serviço, mas esqueceram que tem que ter a contrapartida. Contrapartida muitas vezes de 10%, de 20% que o município entra. Pode ser 30%, 40%, vai depender até de 50%. Parte o governo entra, do federal, parte o governo municipal entra. Isso é falta de planejamento? Seria Totalmente. Isso? O deputado foi educado. Na minha opinião, é uma atividade criminosa do gestor público que sabe que não tem orçamento previsto e que mesmo assim ele fecha a parceria mais ou menos o seguinte: Paulo, vamos fazer uma obra? Vamos, você me ajuda? Eu te ajudo. Pronto, faz o projeto e toca para frente sem ter a certeza de que o dinheiro vai entrar no caixa do município. E aí, com o tempo, vai deteriorando a construção, a obra, com o tempo, também vai encarecendo, e aí, na hora de fazer o acerto de conta, não tem como fazer esse acerto de conta, porque a conta tem que ser exata. Foi feito um convênio de X, e depois como é que fecha isso? Aí é os problemas dos tribunais de contas dos municípios e do Estado, que vai para cima dos prefeitos. Não só em Goiânia, Paulo, mas no Estado inteiro e no Brasil todo, infelizmente, acontece isso. Pois é, e aí que eu volto a fazer a pergunta, vereador Alisson Lima, esse trabalho que os senhores estão desenvolvendo já há quanto tempo?
A SEI está praticamente agora, vai completar dois meses agora de trabalho. 2 meses. E deverá se estender por quanto tempo mais? Ela fecha, então, teoricamente, esse primeiro período de 90 dias, mas não vai dar para trabalhar, não é suficiente, vamos entrar com um pedido para poder prorrogar por mais 90. Pois é, e aí, quando o senhor fala em trabalhar, significa que os senhores vão ter que ir lá, por exemplo, numa segunda-feira, numa sexta-feira, é isso? É isso? Os senhores vão ter que trabalhar... Período de férias. Período de férias, etc, etc. Vale a pena tanto tempo despendido para nada? Ou o senhor espera que isso vai dar alguma coisa? Eu estou muito otimista com essa SEI das obras paradas, estou muito otimista, até porque eu sou o propositor dela, eu tenho que acreditar, e eu acredito realmente que essa SEI ela pode provocar algumas mudanças, como já provocou. O próprio prefeito de Goiânia deu declaração recente para a imprensa que não pretende projetar nenhuma obra no momento em Goiânia, enquanto essas obras que estão paradas aí, pelo menos as mais importantes, e aí colocamos os CMEIs no meio, ele declarou que não pretende projetar nenhuma nova obra enquanto essas mais antigas forem retomadas, o que já é sintoma de que a prefeitura está entendendo o recado da sociedade. E significa também que novas obras não deverão acontecer por muitos e muitos anos, né? Porque concluir 80 obras é muita coisa. É muita coisa. Vai precisar de muito dinheiro, de muito planejamento, porque a cada momento surge um imprevisto, como surgiu no BRT, por exemplo. Né? Quer dizer, é triste a gente ter que dizer isso. Agora, tem obras que são... A situação estarrecedora, assustadora a situação, porque aquela questão dos CMEIs mesmo, são 13 CMEIs, mas tem 2 especificamente, Paulo e deputado, né? E o telespectador, é bom saber, 95% da obra executada, faltava só o arranjo final ali, e a obra foi paralisada em 2015, perdão, segundo semestre de 2015. 3 anos. Coisa de 100, 150 mil reais para poder finalizar a obra. Paulo, e o fator mais grave disso é que muita gente acha que a SEI, no caso da Assembleia também a CPI, é que resolve as coisas. Não é bem assim. A SEI, ela investiga, que é a função constitucional do legislador, seja do deputado, seja do vereador. Agora, terminou, achou-se a conclusão, é obrigado a encaminhar para o Ministério Público. E cabe somente ao Ministério Público tomar as providências. O legislador, ele somente fiscaliza. E muita gente acha assim, mas a SEI vai dar em pizza, né? Mas não é. Nós não podemos agir, nós não executamos, nós legislamos. E quem toma as atitudes é o Ministério Público de força constitucional. O vereador e o deputado, ele não tem condições, por exemplo, de chegar e falar assim, eu vou tomar essa decisão, fazer com que a coisa aconteça. Quem executa é o executivo, é o prefeito, é o governador. E está aí um exemplo muito claro, né, que é a SEI da saúde, né, que apontou diversas irregularidades, uma mais assustadora que outra, né, e acabaram pedindo, inclusive, indiciamento da secretária de Saúde, Fátima Munué. Pouparam o prefeito, assim como pouparam o governador na época, Marconi Perillo, mas ainda assim não conseguiram sequer afastar a secretária. E é onde fica aquele sentimento de frustração, imagino, para quem participa da SEI e principalmente para o telespectador que acompanhou durante tanto tempo, e nós, aqui nos programas mostrando essas coisas todas, e não deu em nada até agora. Quer dizer, está lá a secretária continuando a trabalhar do jeito que ela sempre achou que deveria trabalhar, suspendendo contratos, inclusive com laboratórios, prejudicando ainda mais o atendimento à população, e nada foi feito. E nesse ponto eu concordo com o deputado. Né? Quem pode afastar, Paulo, ou é o próprio executivo ou a justiça. Sim, pode, o chefe do executivo não pode afastar. Então não tem, quer dizer, para você ver como é que são interessantes. Iris Rezende. Como é que é interessante. A Câmara, como o Legislativo em si, ele pode afastar o prefeito, a Assembleia pode afastar o governador, mas tem dificuldade de afastar uma secretária. Para você ver como é que a legislação é incoerente. Existe um decreto legislativo, que isso vai depender muito de legislação de cada município, mas quem afasta é, no caso, a Justiça. Pode a Câmara, entendo, pedir a Justiça, pode o Ministério também pedir, mas a decisão ou é pessoal do prefeito, que tem o direito de nomear, o caráter de nomear, ou a própria Justiça pedir o afastamento. Claro. E está aí um detalhe também interessante, né? Quando o senhor fala das leis, não custa lembrar que são senhores parlamentares que elaboram as leis. Nem todas, Paulo. Tanto aqui quanto lá em Brasília. A maior parte das leis é feita por Congresso Nacional. Hoje uma senhora me perguntou, olha, mas a questão penal, olha, nem vereador e nem deputado pode legislar sobre matéria penal. Claro. Isso aí é questão de crime,
é a Mas área o que eu ia dizer, federal. quer dizer, Trânsito também, a são mesma leis coisa. feitas pelos parlamentares, sejam daqui do município, seja do estado, dos estados, ou seja da União, né? Parlamentares. As leis fortes do país, que Congresso. movimenta todo esse país, são leis federais. Uma lei municipal não pode prevalecer em cima do estadual e nem a estadual pode Se o senhor passar tivesse o por cima. poder, o condão, como se dizia antigamente, né, de mudar uma lei nacional, que o senhor fala, essa lei não é possível que continue existindo, eu vou mudar. Se o senhor pudesse mudar sozinho uma lei, qual seria? Paulo, para mim é um absurdo. Vários absurdos que acontecem nesse país. Uma delas, como é que pode um trabalhador ganhar um salário mínimo e um presidiário ganhar mais do que um trabalhador para estar preso? Eu sou contra isso. Tá? Eu sou contra E esse presidiário que muitas vezes matou o trabalhador Exatamente. e deixou Começa por a aí. família órfã. Então tem muita coisa errada. Eu não concordo, por exemplo, que o cidadão esteja em casa atrás de uma grade, na sua residência, certo? Com as janelas com grade, com o portão na grade e o bandido armado. Eu acho que o cidadão tem o direito, sim, de ter uma arma em casa para se defender. Tanto que se hoje um bandido chegar e entrar dentro de casa, vai arrombar a porta, ele vai gritar para os vizinhos que não podem fazer nada, vai chamar a polícia que vai dizer que não tem gasolina para poder o carro chegar para acudir e vai morrer. Vai morrer por quê? Porque o bandido quer matar e vai defender o quê? Uma faca de mesa contra um revólver? Então tem muita coisa errada nesse país. Vereador Alisson, né? Eu não posso deixar de ouvir o senhor sobre isso também, né? O que é que o senhor mudaria? Uma lei que o senhor mudaria? Alguma coisa que o senhor mudaria nesse país se tivesse o dom, né? A competência de mudar sozinho? Seria mais ou menos algo de tratar realmente o crime de corrupção, né, os agentes públicos de maneira mais severa, porque eu acredito que ainda, infelizmente, o Brasil ele é uma pouca vergonha em relação a isso. Para você ver, de repente, deputados que são flagrados com dinheiro na cueca e tudo mais, dentro de 2, 3 meses são libertos, enquanto você vê uma dona de casa que roubou alguma coisa para poder sustentar a família e ficar anos a fio atrás das grades. Aí tem uma grande distorção aí. Mas aí passa, mais uma vez, pelas leis, né? Porque na interpretação de uma instância, de outra, até chegar no STF, eles se baseiam em quê? No que está lá escrito pelos parlamentares. São as leis que permitem, inclusive, que Gilmar Mendes solte tudo de todos do jeito que tem soltado, embora todos tenham, a maior parte da população se revolte contra isso. Mas ele se apega àquele texto, né, que muitas vezes é aquele texto, muitas vezes não sempre, o juridiquês é uma coisa hermética, né, para a grande população, e pronto, ele se baseou na lei e acabou, ponto final. Então tem que mudar a lei mesmo. Paulo, e eu vou te falar mais, o vereador falou na questão dos políticos, olha, vamos colocar os pingos no i em todo lugar no Brasil. Não é só político, não. É o executivo, é o legislativo, é o judiciário e também a sociedade. Mas eu falei tem público, muita na verdade, gente, né? tem muita gente que a corrupção, Paulo, não é só roubar dinheiro, não. A corrupção, ela começa dentro da própria casa da gente. Quando você para em fila dupla, que você está atrapalhando todo um trânsito, e aí vai, não, com a desculpa, vai deixar minha filha aqui na escola, e aí o policial chega em você, qual que é a primeira desculpa? Fica dando desculpa. Sabe qual que é a corrupção do Brasil, Paulo? É o tal do jeitinho brasileiro. Nós tínhamos que penalizar todos. Da polícia ao político, do cidadão, do trabalhador que faz coisa errada. Deputado, vamos debater. Todos. Na verdade, acredito que o exemplo vem de cima, né? Nós somos formadores de opinião, somos líderes das nossas comunidades. Nós temos que ser exemplo para a sociedade. Nós somos o espelho da sociedade, inclusive. Eu vou dizer algo que está aqui, ó. Com toda a experiência política que eu tenho. Todo esse povo que está aí envolvido no Lava Jato, a maioria vai votar. Porque o povo vai votar nesse povo em benefício de alguma coisa pessoal. Então, nós temos que mudar também é o povo. Olha, um político dizendo em ano de eleições, o povo tem que mudar. Se não mudar, vai continuar tudo do mesmo jeito. Nós temos que acabar com essa coisa que tudo lá. Ninguém nasce governador, ninguém nasce deputado. Tudo é eleito pelo povo. E se existe corrupção, porque existe também uma sociedade onde muitos são corruptos. Agora, Paulo, nesse e aí ponto, nós temos que mudar, Paulo. Mudar tudo. Ó, nós temos que dar um basta. Realmente o povo cansou. Temos que dar um basta. Mas na hora de dar o basta, sabemos que temos que saber quem nós vamos votar. Votar em pessoas sérias, que tenham compromisso. Pois é, por a aí. mudança tem que começar por nós. Por nós. Não custa lembrar que essa paralisação dos caminhoneiros fez com que faltasse produtos, né, que houvesse o desabastecimento de uma forma geral, de alimentos, de medicamentos, etc. Mas eu me refiro aqui no caso alimentos.
e fez com que, naturalmente, o preço desses alimentos subisse de forma assustadora. Então, Só mas que aí agora, já- já houve o reabastecimento e eles não baixaram o preço. Não, Quer dizer, mas, isso, Paulo, você vê, isso é falta de vergonha Pois na isso é do cara. Brasil. É típico, infelizmente, da sociedade brasileira, que em outros países do mundo, na verdade, diante de um caos que aconteceu, que foi aquilo ali tudo, as pessoas se mobilizam, existe um sentimento realmente de benevolência, de um ajudar o outro. Aqui no Brasil não, existe o que eu falei esses dias no meu programa de televisão, a indústria do caos, a tragédia, quanto pior, melhor, deixa eu arrecadar, deixa eu tirar uma fatia dessa tragédia toda Tirar aqui. proveito. Tirar proveito, isso tem que mudar. a lei do Gerson. Vamos Essa falar que é a então, verdade. vamos falar então dos políticos, dos senhores políticos que estão Fale. aqui. Estamos em 2018, eleição chegando. Eu começo pelo senhor, deputado Cláudio Meirelles, que estava no PR, não é isso? Sim. E foi para o PTC, que é comandado pelo seu irmão, não é isso? Sim. O Fernando Meirelles. Essa mudança, eu acho que é a primeira vez que o senhor vem a um programa comigo, depois que o senhor mudou de partido. Então, por isso, cabe a pergunta. Por que a mudança e qual é o caminho do senhor junto com o PTC nessa eleição de 2018? Paulo, nesses 7 mandatos meus, eu possuí apenas... É o terceiro partido que eu ingresso. O primeiro partido começou pelo PTB, né? Depois eu fui PL, que depois se tornou PR, quer dizer, não houve alteração, era o número 22. O PL virou PR e agora, devido a uma divergência entre a minha pessoa e a direção estadual, certo? Eu tomei a atitude de sair sem falar mal, sem brigar, né? E sem criticar. Eu só sei dizer que nós éramos 5 deputados no PR, 4 saíram. Então você pode imaginar quem está certo e quem está errado. 4 deputados, né? O deputado Álvaro Guimarães, deputado Dr. Antônio e o delegado Valdir, né? E eu. Nós saímos. O PTC hoje já tem um compromisso firmado com o candidato Ronaldo Caiado, certo? Eu entrei agora no PTC, vamos sentar, analisar sem dificuldade nenhuma. Esse compromisso foi firmado lá atrás entre o prefeito de Goiânia, quando nem se tinha ainda a candidatura de Daniel Vilela, certo? E nós vamos sentar, vamos analisar, nós temos até agosto para tomar essa decisão. Então, acho que temos que avaliar realmente quem vai administrar bem o estado de Goiás. Eu acredito que muito se avançou no estado e aí nós vamos saber lá na frente, né? Nós temos aí o mês de junho, o mês de julho e tudo se vai resolver até o dia 5 de agosto. O senhor quer dizer então que esse apoio a Ronaldo Caiado não é definitivo nesse momento? Eu acredito, Paulo, que nós temos ali 3 grandes candidatos. Tá? Ronaldo Caiado é um símbolo de uma pessoa honrada, né? Alguns às vezes criticam ele por uma questão dele ter ser uma pessoa assim positiva, firme, mas nunca ouvi falar que Ronaldo Caiado tenha corrupção na vida dele. Eu tenho certeza que se trata de uma excelente pessoa. Daniel Vilela, jovem, dinâmico, foi colega meu na Assembleia, realmente também é merecedor. E o doutor Zé Hélito, certo, que foi vice do governador Marconi Perillo, assumiu diversas pastas, bem sucedido, está fazendo um bom governo. Eu acredito que nós vamos ter aí a oportunidade dos goianos escolher entre os 3, entre outros também que estão sendo candidatos, aquele que vai gerenciar, aquele que vai realmente governar bem o estado. Vereador. O PTC ainda vai conversar, até porque nós nunca fomos chamados, por exemplo, e até porque eu entrei agora no partido, pelo Daniel Vilela, por exemplo, até é uma oportunidade, quem sabe o Daniel chamar o PTC para conversar. O senhor está liberado. Não, é porque não chamou Quem mesmo. é que manda no PTC? Não, quem manda o PC é o diretório, eu nem faço parte do diretório. Mas não precisa, né? Mas aí que está a confusão, o povo acha que eu mando. Mando nada, Paulo, aí não manda nem na filha da gente, você sabe como é que é a vida de hoje, certo? A verdade, meu amigo, é que existe um compromisso firmado lá atrás. E compromisso firmado, muitas vezes tem que ser honrado. Então, nós vamos avaliar isso Muitas vezes ou todas as vezes? Eu acho que todas as vezes. Eu acho que todas as vezes tem que ser honrado. Então, esse compromisso foi feito pelo Fernando, eu tenho que saber respeitar. Vamos analisar lá na frente. Até porque a política é dinâmica, né? Lá na frente, por exemplo, se acontece, por exemplo, uma situação que o Ronaldo não saia candidato, aí sim é uma situação. Agora,
foi dada a palavra para o pré-candidato Ronaldo Caiado, pelo Fernando. Nós vamos conversar e de forma bem democrática vamos achar uma situação. Tá bem. Vou acompanhar. Pode acompanhar, sem dificuldade nenhuma. Claro. Eu não disse aqui a você, até porque nesses 20 e tantos anos de mandato, eu sempre fui muito independente. Você mesmo já me chamou de oposição várias vezes. Não é questão de ser oposição, é que eu sou deputado. Quem manda em mim não é governador, quem manda em mim não é prefeito, quem manda em mim é meus companheiros. Ó, vereador, para que lado vai o seu PRB? Eu sabia que você ia me perguntar isso. Claro. Pergunta básica. Tem um lugar apropriado aqui, né? O PRB, por enquanto, ele está numa situação ainda de indefinição, né? Estamos aguardando agora, nesse período de pré-campanha, para poder participar de algumas reuniões ainda, né? Acho que o partido já conversou com todos os lados dessa história toda. O partido já teve realmente conversando com o Ronaldo Caiado, já teve conversando com o Daniel Vilela e também com o governador Zé Elton. Eu, particularmente, agora vou externar até uma opinião minha particular, né? Eu acredito que seja momento, seria ideal, né, realmente, quebrar um ciclo no momento e fazer uma oxigenação no ambiente político. Por isso, uma questão minha pessoal seria um apoio para Ronaldo Caiado. Agora, eu não decido isso. É o partido que decide e eu vou caminhar junto com o partido. O que o partido decidir sobre... Porque até é uma questão de fidelidade partidária mesmo, né? O seu partido é ligado umbilicalmente à Igreja Universal, não é isso? É um partido que surgiu, na verdade, é bom deixar bem claro para a sociedade, ele surgiu no ambiente, na época, né, político, de algumas pessoas integradas à Igreja Universal do Reino de Deus. Mas um dos fundadores do partido, sabe muito bem, foi o falecido ex-presidente da República, José de Alencar, né, que, enfim, teve à frente do partido durante muitos anos como um dos cabeças do partido. Enfim, e nós temos hoje pessoas proeminentes, pessoas de destaque dentro do partido que não são pessoas ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus. Eu, por exemplo, não sou. Mas a igreja tem uma atuação forte dentro do partido. A igreja tem muitos integrantes da igreja que fazem parte do quadro do partido. Tá bem, a definição então vai acontecer só lá na frente, como disse também o deputado Cláudio Meirelles. Eu acredito que por volta do dia 10 de agosto, mais ou menos, é que surge essa definição. Mas o que é que o senhor sente nesse momento? Qual seria a tendência? Não, é imprevisível hoje, porque tem boa parte, alguns integrantes do partido querem formalizar já um apoio para o candidato Ronaldo Caiado, e já tem outros, né, e pessoas muito fortes dentro do partido em termos de influência política que querem caminhar com o governador Zé Elton. Bem rapidamente, né, uma questão também importantíssima dentro dessa composição é a questão da chapa proporcional, não apenas a majoritária, mas a proporcional. Eu pergunto, deputado, em 30 segundinhos o senhor pode me responder, como é que os senhores vão equacionar essa questão na hora de escolher com quem caminhar e se vai ter chapão, como é que vai ser isso? Paulo, acho que também isso é um critério. Não adianta você, às vezes, ir para apoiar um candidato a governador que onde lá não tem também chapa. Então, acredito que isso vai ser um ponto de decisão, certo? Por isso que eu falei assim, nós vamos rever, nós vamos conversar, até porque nós vamos saber, o DEM tem chapa, o PSDB tem chapa, o PMDB tem chapa, o partido não pode ir para lá se não tiver candidato. Tá bem. Eu já aproveito para agradecer sua presença aqui, deputado estadual Cláudio Meirelles, do PTC. Obrigado por ter vindo, deputado. E eu que agradeço a você, Paulo, e agradeço também a todos que estão nos assistindo. Vereador Alisson Lima pode responder isso também, rapidamente. Isso vai pesar na hora de saber para que lado ir? É complicado você entrar numa chapa muito pesada também, né? Mas eu, particularmente, fico despreocupado em relação a isso. Eu sou obrigado, de uma forma ou de outra, a trabalhar para ter muito voto, né? Enfim, eu acredito que o partido vai pensar em cima desse assunto, mas eu quero trabalhar para ter muito voto. Tá bem. Alisson Lima, vereador pelo PRB, vereador aqui em Goiânia. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez, vereador. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite a você, telespectador. A gente agradece muito a sua audiência. Um abraço. Programa Paulo Berengues.